Ciência e Cidadania. Esta série de entrevistas e debates é uma iniciativa da AGB, a Associação dos Geógrafos Brasileiros, e está sendo viabilizada em colaboração com as TVs Cultura e UFSC TV. Está sendo inaugurada durante o 12º ENG, Encontro Nacional de Geógrafos, realizado em Florianópolis de 16 a 23 de julho de 2000, cujo tema central é Os Outros 500 na Formação do Território Brasileiro. Hoje temos a honra de entrevistar o engenheiro agrônomo Sebastião Pinheiro, que é assessor da CONTAC no setor de modernização da agricultura. E o tema não poderia ser outro do que o tema dos transgênicos, que nós estamos vivendo atualmente em nosso país. E para nos auxiliar na entrevista, temos conosco o engenheiro agrônomo Rubens Onofre Nodari, que é pesquisador da Universidade Federal de Santa Catarina, no Centro de Ciências Agrárias. E o geógrafo Antônio Tomás Júnior, que é professor da Unesp em Presidente Prudente e ex-presidente da Associação dos Geógrafos Brasileiros. Sebastião, no seu trabalho com a questão da modernização da agricultura, você tem se sobressaído pela discussão dessa interação entre a ciência e a cidadania. Nós queríamos que você nos falasse mais alguma coisa a respeito desse tema. É um prazer imenso estar aqui, revendo o professor Dr. Nodari, conhecendo Thomas, conhecendo o professor Scheib. Na minha formação, eu tive uma sorte muito grande em poder trabalhar com movimentos sociais, procurando aplicar o pouco de conhecimento que eu adquiri na formação com a necessidade da nossa sociedade, do nosso povo. Como filho de pequenos agricultores, eu remarquei e remarco os impactos que a tecnologia trouxe à nossa realidade brasileira e procurei acompanhar este impacto através de estudo. Muitas vezes as pessoas apresentam a novidade como algo fascinante, algo que causa estupefação. Não se procura uma reflexão sobre como aquela novidade pode trazer não só algo positivo, que pode trazer algo também negativo para uma comunidade, para uma sociedade. Então nós começamos a pautar como preocupação, como estudo, os impactos de uma tecnologia sobre uma determinada comunidade. Aí sim se insere o cidadão como vetor de um conhecimento, transportando esse conhecimento para uma comunidade, mas dentro de condicionantes onde a comunidade sabe quais serão os impactos. Então é aquela pessoa que não prevê o futuro. Ele estabelece lógicas e diz, pode acontecer essas situações. A função importante dos governos é estudar antecipadamente os impactos negativos e atenuá-los. Estudar antecipadamente os impactos positivos e disseminá-los. Infelizmente, na agricultura, muitas das transformações tecnológicas existentes não houve esse tipo de avaliação prévia. E aí nós passamos a ter impactos negativos que não eram levados em conta. Por quê? Porque exigia uma lógica externa à sociedade, onde aquele impacto deveria ser, vamos dizer, menosprezado ou atenuado através de campanhas, de normas. E aí nós vimos as palavras de ordem, todas as palavras de ordem, como temos que combater a fome, temos que acabar com a agricultura de subsistência, e palavras que são despectivas, palavras que agridem. E nós tivemos toda uma transformação na agricultura. E nós nos posicionamos claramente contra isso. Hoje, muitos dizem que os agrotóxicos causam dano. Mas não é hoje que deve-se dizer que agrotóxico causa dano. Deveria ser dito em 1940, 1950. Aí nós deveríamos ter feito uma observação séria dizendo assim, peraí, isto
tem que se ter maior precaução, maior cuidado, porque isso pode causar dano. Porque dados de ciência de 1950 já tem sobre danos de alguns venenos usados na agricultura, em 1950. Mas isso era escondido em função de quê? De uma revolução verde, e eu já chego nos transgênicos. Essa revolução verde nos traz impactos, os quais muitos nós não avaliamos ainda, não fizemos sequer uma autocrítica, que seria muito bem fazeja, seria muito necessária, para então nós podermos fazer uma transposição dos impactos da segunda etapa da Revolução Verde para os impactos da terceira etapa que agora nós estamos vivenciando. Por isso é extremamente importante para nós conseguirmos definir algo importante. A tecnologia não é boa, não é má. Tecnologia causa impacto. E se causa impacto, nós devemos nos prevenir dos impactos negativos. E, através de medidas públicas, de políticas públicas, espraiar, numa linguagem do governador do Rio Grande do Sul, esparramar para todos os impactos positivos. Sebastião, acho que nós temos muitas lições do passado mesmo para aprender. E você mencionou agora a questão da Revolução Verde, por exemplo. Então, tivemos um período no país em que ficou sendo praticamente proibido plantar ou viver no campo sem obedecer à cartilha da tal da Revolução Verde. Pode explicar um pouquinho melhor o que é essa tal da Revolução Verde, como foi e como é que hoje a gente vê essa grande revolução? A Revolução Verde, podemos tomá-la como duas etapas. Uma etapa interna entre nós, países de periferia, uma linguagem do nosso presidente, cientista político, cientista sociólogo, e a Revolução Verde tem um viés de país central. Nos países centrais, ela causou impactos atenuados. Uma Holanda se beneficiou muito da Revolução Verde, uma França se beneficiou muitíssimo. A União Europeia, a Comunidade Econômica Europeia, se beneficiou fantasticamente. Nos países periféricos, como países da Ásia, países da América Latina, o impacto é avassalador. Houve uma modernização, que os cientistas chamam de modernização conservadora, mas os impactos negativos, nós ainda iremos pagar esses impactos durante muitos e muitos anos. Nós tivemos uma concentração de renda, uma concentração da posse da terra, uma devastação ambiental fantástica, uma expansão da fronteira agrícola de forma descontrolada, absurda, com perda de um patrimônio de todos, um patrimônio natural fantástico. Contaminação de coleções de recursos hídricos, tudo. Então, esta Revolução Verde na periferia, ela foi um processo econômico, somente econômico, e não teve outro viés. Ela foi manipulada por grandes conglomerados de bancos, em conjunto com grandes empresas de insumos, e isso nós recebemos como ela. Então, nós passamos a ter uma situação muito estranha. O nosso agricultor, a nossa comunidade rural, ela não era sujeito, ela era objeto de um negócio. E quando uma comunidade é objeto de negócio, e o sujeito passa a ser o fertilizante solúvel, o agrotóxico, a maquinária pesada, qualquer pessoa que se coloque contra esta situação é apresentado como inimigo da tecnologia. Quando nós não, nós somos engenheiros, dominamos tecnologia. A nossa função é dominar a tecnologia para que ela não cause impacto. Eu não posso ser uma pessoa favorável a que um agricultor de 5 hectares tenha uma cortadeira para cortar cereais. Ele precisa do serviço de corta-trilha. Ele precisa desse serviço. Não, ele precisa ter um capital imobilizado na sua propriedade, porque ele nunca vai ter como pagar. Nem aqui, nem em lugar nenhum do mundo. Mas o que nós víamos era o absurdo de se obrigar esse agricultor, se impunha isso, e era o grande milagre. Evidentemente feito com recursos emprestados, recursos subsidiados, e tudo isso cresceu como um bolo que não tem recheio. Se estufou. E no momento que nós vemos agora uma crise já de 10 anos, estamos numa transição. E aí nós perguntamos, qual é o agricultor hoje que está satisfeito? O pequeno? Não, esse está em processo de exclusão. O médio também está em processo de exclusão ou de perder suas terras. O grande, desesperado, pensando em que, se aliando ao grande conglomerado internacional, vai permitir continuar sobrevivendo.
Então, há uma crise na agricultura muito grande. E qual é o problema mais sério? O problema mais sério é que existe um instrumental tecnológico formidável, algo das coisas mais fantásticas que pode ter existido no mundo, que agora chega ao mercado. Os produtos transgênicos. E aí nós passamos de novo a cometer a mesma visão do passado. O transgênico na Revolução Verde de segunda fase, o transgênico na Revolução Verde de terceira fase vai ser um instrumento, um sujeito, ele não é objeto, ele é sujeito para impor uma modificação. Qual é o impacto nas economias centrais? É um impacto diferente das economias periféricas. E aqui nós vemos uma situação dramática. Passamos a discutir o produto transgênico como se ele fosse tecnologia transgênica, ciência transgênica, e as empresas detentoras desse conhecimento usam, muito bem argumentado através da mídia, uma situação. Você é a favor ou você é contra? Quando a realidade não pode ser maniqueísta. Pode existir transgênico bom, pode existir transgênico mau. A sociedade é sujeito. O transgênico é objeto. Mas está invertida a situação. E nessa inversão nós não temos como discutir. Às vezes vamos até para a briga, para uma discussão mais exacerbada, e não conseguimos expor com clareza, dizendo, olha, senhor ministro, a situação é muito mais séria do que uma cifra de mercado, ou uma proposição de nicho de negócio, ou algo que faça sentir ou fortalecer um segmento. Nós queremos saber quais são os impactos negativos e nos prevenir. Nós queremos saber quais são os impactos positivos e disseminá-los. Talvez, Sebastião, muitas pessoas já têm dito que nós não poderíamos submeter nem o ambiente, nem a população a uma nova experiência, como foi a questão da Revolução Verde. Ou seja, o ambiente não comportaria, muito menos a espécie humana, comportaria mais experimentos escuros, no escuro. E que provavelmente um cultivo de transgênicos em larga escala, além de diminuir a base genética, poderia ser também um experimento em larga escala. Então, eu gostaria de saber o que você pode falar a respeito disso. É interessante porque o que as empresas estão fazendo, elas não estão preocupadas com essa situação. Nós dizíamos claramente, uma contaminação, por exemplo, por uma molécula de DDT, vamos usar ele porque já está bem batido, DDT, se nós tentarmos restaurar essa área contaminada, nós temos como limpar e até fazer uma restauração razoavelmente segura. A preocupação dos cientistas hoje é que, na natureza, um novo organismo criado, sendo colocado no ambiente, não se tem sequer a repercussão total do que isso pode acontecer, não amanhã, não depois de amanhã, dentro de 30, 20, 40, 60, 100, 200 anos. Essa é a preocupação. Então nos obriga a ciência, a tecnologia, a ter precauções, cuidados. Mas qual é a lógica? A lógica é que nós saímos de uma sociedade onde o risco, influência até, vamos dizer assim, a Revolução Verde foi criada num momento bastante polarizado entre sociedades, Guerra Fria, comunistas, capitalistas, leste, oeste, norte, sul, todas essas situações. E isso polarizou. Nós fomos criados dentro de uma sociedade de riscos. Nós aceitávamos certos riscos. Com todo o processo de energia nuclear, quantos soldados foram expostos nos Estados Unidos a marchar orgulhosamente sob o hino nacional, sob o cogumelo no deserto lá de Nevada? Quantos? Quantos soldados ficaram expostos na ilha de Bikini sob as explosões nucleares, termonucleares,